Em uma noite silenciosa, quando o mundo ainda se iluminava apenas com o brilho frágil das velas e o calor cintilante das chamas, havia uma escuridão que parecia eterna. Imagine-se sentado em um quarto antigo, onde a madeira do assoalho range suavemente sobre os pés e o ar carrega o leve aroma de óleo queimado. Ao redor, sombras dançam nas paredes, criadas pela chama trêmula de uma lamparina. É um ambiente calmo, envolto em penumbra, onde cada som parece ecoar mais fundo. O sopro do vento lá fora, o farfalhar das árvores e o silêncio quase absoluto que envolve a noite. Nesse cenário, o ser humano já sonhava em conquistar a escuridão. Desde os tempos mais antigos, a busca pela luz foi como uma canção repetida geração após geração. Primeiro, o fogo que aquecia e afastava o medo. Depois, tochas, velas e lâmpadas a óleo que davam um pouco mais de segurança ao cair da noite. Mas ainda assim, era uma luz limitada, frágil, instável. A escuridão parecia sempre vencer no fim. Era como se o mundo aguardasse em silêncio o surgimento de algo maior, uma centelha que pudesse transformar o destino da humanidade. Imagine o som distante de cavalos puxando carroças em ruas de pedra e a luz dourada das velas tremulando nas janelas de casas simples. Há um frio suave no ar e o cheiro de madeira úmida vindo dos telhados molhados pela neblina. Tudo isso compõe o pano de fundo de uma época em que a eletricidade ainda era um mistério, algo quase mágico, reservado apenas a estudos de cientistas curiosos e inventores ousados. E entre esses inventores, um nome se destacaria, ainda que seu caminho fosse longo, cheio de tentativas e noites silenciosas de reflexão. Thomas Alva Edison. Antes de mergulharmos nesta viagem fascinante pela história de Thomas Edison e a invenção da lâmpada elétrica, já deixe seu like e se inscreva no canal para nunca perder essas histórias relaxantes e hipnóticas. Agora, respire fundo, acomode-se e deixe-se levar pela luz que mudou o mundo. Mas antes de Edison brilhar como um dos nomes mais lembrados da história, o mundo precisava entender a profundidade dessa espera. O cair da noite era uma rotina de adaptação. Famílias reunidas em torno da lareira, costuras feitas à luz fraca, livros lidos com dificuldade, olhos cansados, forçando-se para acompanhar cada palavra antes que a chama se apagasse. Havia uma cadência natural entre a luz e a sombra, como se a humanidade inteira vivesse em constante negociação com a escuridão. A cena é tranquila, hipnótica. A cada inspiração, você pode quase sentir o cheiro doce e suave da cera derretendo, o calor delicado que aquece as mãos e o som lento do pavio queimando como um sussurro. O coração humano ansiava por algo mais, mas ao mesmo tempo havia uma serenidade naquele mundo iluminado apenas pelo fogo. O ritmo da vida era mais lento e talvez mais contemplativo. E é nesse silêncio, nesse ambiente de expectativa e calma, que a ideia da luz elétrica começaria a nascer. Ainda não na forma final, mas como sementes plantadas nos corações e mentes de homens curiosos. Edison, em sua infância, cresceu cercado por essa mesma escuridão, imaginando, sonhando, deixando que a penumbra o inspirasse a buscar respostas. A escuridão, paradoxalmente, se tornaria a inspiração para a luz. Enquanto o vento soprava suavemente entre as árvores lá fora e a chana da lamparina tremia dentro das casas, uma revolução aguardava pacientemente para despertar. O mundo estava prestes a testemunhar a transformação da noite em dia. Mas, por enquanto, tudo permanecia sereno, quase imóvel, como se o próprio universo respirasse fundo
antes de revelar o próximo capítulo. Imagine uma manhã tranquila, em uma pequena cidade americana do século XIX. O sol se levanta devagar, derramando uma luz dourada sobre as casas de madeira e os campos cobertos de orvalho. O ar é fresco, com aquele cheiro característico de terra molhada, misturado ao aroma suave de flores silvestres que se abrem diante da nova estação. O som dos pássaros se mistura ao farfalhar leve das folhas, criando uma melodia natural que embala os primeiros passos de mais um dia. É nesse ambiente sereno que nasceu Thomas Alva Edison, em 1847, na pequena cidade de Milan, em Ohio. A casa onde Edison cresceu era simples, com paredes de madeira que guardavam o calor das manhãs ensolaradas e rangiam suavemente quando o vento soprava. Ali, entre móveis rústicos, cheiro de pão fresco e a fumaça delicada que saía da chaminé, o pequeno Thomas começava a descobrir o mundo. Seus olhos curiosos buscavam detalhes que os outros ignoravam: o movimento das formigas no chão, o reflexo da luz na água, o chiado das panelas fervendo no fogão a lenha. Tudo para ele era um convite ao mistério, um segredo esperando para ser desvendado. O pequeno Edison não era como as outras crianças. Enquanto muitos se contentavam em brincar ao ar livre ou correr pelos campos, ele fazia perguntas incessantes, explorava objetos, desmontava brinquedos e tentava compreender o funcionamento de cada coisa ao seu redor. Sua mãe, Nancy, percebia esse brilho diferente nos olhos do filho e o incentivava a seguir seus instintos, mesmo que sua energia parecia transbordar além do comum. Era como se a própria natureza tivesse plantado dentro dele uma chama de inquietação, uma vontade infinita de descobrir, experimentar e criar. Há relatos de que Edison, ainda muito jovem, montou seu primeiro laboratório no porão da casa. Imagine esse lugar: o chão frio de pedra, o cheiro de madeira envelhecida misturado ao de químicos guardados em pequenos frascos improvisados, o silêncio cortado apenas pelo gotejar de água e pelo som distante de passos no andar de cima. Ali, entre vidros, papéis rabiscados e experimentos simples, nascia uma rotina quase ritualística de observação e tentativa, de erros e pequenos sucessos que mesmo na infância já o conectavam ao caminho da invenção. Cada detalhe da vida simples de sua família servia como estímulo: o tilintar dos utensílios de cozinha, o estalar da lenha na lareira, o chiar do ferro quente na roupa sendo passada. Para Thomas, tudo parecia conter uma pista, um enigma escondido. Sua curiosidade não se limitava a observar, mas o levava a recriar. Ele tentava entender a mecânica do som, a dança da chama, o peso dos objetos. Sua mente já caminhava além do comum, mesmo que o seu corpo ainda fosse o de uma criança em crescimento. Edison não foi um aluno exemplar na escola tradicional. Seu jeito inquieto, sempre interrompendo com perguntas, acabou sendo visto como distração. Mas em casa, sua mãe se tornava sua maior professora. Ela oferecia livros, histórias e paciência infinita. Imagine essa cena: uma noite calma, a luz suave de uma vela iluminando as páginas de um livro aberto, e a voz da mãe lendo lentamente, e os olhos atentos do pequeno Thomas absorvendo cada palavra como se fossem sementes plantadas em solo fértil. Era nesse ambiente acolhedor que sua mente florescia, livre das pressões formais, nutrida pelo amor e pela liberdade de explorar. A infância de Edison foi marcada por essa dualidade. De um lado, a simplicidade do lar, o silêncio das noites e os sons naturais que embalavam sua curiosidade.
De outro, a inquietação incessante, a busca constante por respostas, o desejo de transformar a observação em conhecimento. Cada dia parecia ser uma descoberta nova. Cada objeto, uma chave escondida para abrir portas invisíveis. E assim, em meio a uma vida simples e cheia de detalhes sensoriais, foi se formando o espírito que um dia iria desafiar a escuridão. O menino curioso, que se encantava com as pequenas centelhas do cotidiano, cresceria para acender a maior centelha de todas, a luz que romperia a noite. E enquanto o sol se punha atrás das colinas e a cidade se recolhia em silêncio, Thomas continuava a sonhar. Entre frascos improvisados, papéis rabiscados e pensamentos que corriam mais rápido do que as suas mãos conseguiam registrar, o pequeno Edison já caminhava, sem perceber, em direção ao destino que mudaria para sempre a humanidade. O tempo passou suavemente, como o correr lento de um rio em manhãs tranquilas. E o pequeno Thomas Edison cresceu. A infância curiosa deu lugar a uma adolescência inquieta, em que a chama da descoberta parecia arder ainda mais forte. Imagine agora um jovem de olhar intenso, cabelos despenteados, mãos constantemente manchadas por tinta, carvão e pequenas queimaduras. Seus dias eram preenchidos por tentativas ousadas, suas noites por pensamentos que pareciam não dar-lhe descanso. Era como se sua mente fosse sempre uma oficina acesa, mesmo quando o mundo ao redor se entregava ao silêncio da escuridão. Edison, ainda adolescente, montou um pequeno laboratório em um vagão de trem. Imagine essa cena curiosa: o balanço ritmado dos trilhos, o som metálico das rodas batendo nos trilhos de ferro, o apito distante da locomotiva. E dentro de um espaço improvisado, frascos, frascos e mais frascos, reagentes químicos, papéis rabiscados, um cheiro marcante de enxofre misturado ao de madeira e ferro. Para muitos, aquele seria um espaço de carga comum. Para ele, era um templo de experimentação. Cada parada do trem era uma oportunidade de observar novas pessoas, novos materiais, novas ideias que poderiam alimentar sua imaginação. A ousadia estava em seu sangue. Ele não tinha medo de falhar, nem de sujar as mãos. Ele testava fórmulas, misturava substâncias, criava reações inesperadas. Às vezes, os resultados eram desastrosos. Fumaça espessa enchendo o vagão, líquidos fervendo além do esperado, pequenos acidentes que assustavam os tripulantes. Mas para Thomas, cada falha era uma lição, cada explosão uma resposta diferente. Ele não se intimidava, pelo contrário, sorria e seguia adiante, como se cada tropeço fosse apenas mais um passo no caminho da descoberta. Na quietude das viagens noturnas, o jovem Edison também se tornava aprendiz do silêncio. O som constante do trem embalava sua concentração, enquanto suas mãos trabalhavam com cuidado. O brilho da lamparina refletia nos frascos de vidro, criando reflexos dourados e sombras que dançavam nas paredes estreitas do vagão. Era quase hipnótico. O balanço do trem, o chiado dos líquidos em ebulição, o ranger da madeira, o tilentar de vidro se tocando levemente. Tudo isso compõe um cenário de serenidade que, para ele, era tão inspirador quanto o próprio resultado dos experimentos. Além dos trens,
Edison vendia jornais e doces para ajudar nas finanças da família. Mas mesmo nessa rotina simples, sua mente inventiva encontrava espaço para criar. Ele chegou a imprimir seu próprio jornal dentro do vagão, utilizando prensas improvisadas. Imagine o cheiro da tinta fresca, o som da máquina batendo ritmicamente e orgulho estampado em seu rosto. Ao segurar uma folha recém-impressa, era como se o jovem já entendesse que poderia moldar o mundo com as próprias mãos, fosse com palavras, imagens ou, mais tarde, com luz. A cada dia, Edison se afastava mais da ideia de uma vida comum. Os olhos brilhavam não apenas diante de experimentos, mas também diante de possibilidades. Ele parecia enxergar conexões invisíveis, laços sutis entre ideias que os outros sequer percebiam. E era justamente essa visão curiosa, inquieta e sem limites que o conduzia a ousar sempre mais. Na adolescência, o risco e a imaginação caminhavam juntos em sua vida. Os erros não eram derrotas, mas pontos de partida. Os acertos, mesmo pequenos, eram celebrações íntimas, carregadas de uma sensação de avanço silencioso. Edison aprendia que o caminho da invenção não era feito de respostas imediatas, mas de paciência e coragem. Enquanto o trem seguia seu curso pelas planícies, o vento noturno atravessava frestas e trazia consigo o cheiro doce da terra úmida. O jovem inventor, sentado entre frascos e papéis, deixava-se embalar pelo som ritmado da viagem, sonhando com experimentos ainda maiores. Ele não sabia exatamente o que encontraria, mas já sentia dentro de si que sua busca pela luz iria além do que qualquer um podia imaginar. O tempo avança como o fluxo tranquilo de um rio, que muda suavemente de curso, e o jovem Edison, já deixando para trás os anos da adolescência, começa a se mover em direção a uma nova fase. Imagine agora um rapaz determinado, com as mãos firmes, o olhar vivo e uma energia que parecia inesgotável. Ele já não se contentava apenas com experimentos improvisados no porão de casa ou nos vagões de trem. Seu espírito inquieto o empurrava para horizontes mais amplos, para o mundo real, onde poderia colocar em prática suas ideias de forma concreta. A juventude de Edison foi marcada pelo trabalho intenso como operador de telégrafo. Imagine o cenário. Uma sala simples, iluminada pela luz fraca de lamparinas, com mesas de madeira gastas, fios metálicos cruzando-se acima da cabeça e o som constante, quase musical, das batidas rápidas transmitidas pelo código Morse. Era como uma canção metálica, repetitiva, ritmada, que enchia o ambiente de uma cadência hipnótica. Para muitos, esse som era apenas rotina, mas para o Edison, cada clique era uma oportunidade de aprender, de observar, de imaginar melhorias. Ele passava longas horas concentrado diante da máquina, seus dedos deslizando com precisão, seu ouvido atento a cada sinal que chegava de terras distantes. Imagine a tranquilidade desse momento. O ambiente quase em silêncio, quebrado apenas pelo ritmo metálico do telégrafo, o cheiro de óleo usado para lubrificar as engrenagens, a sensação leve de poeira no ar, o calor suave que vinha da chama oscilante da lamparina. Edison, sentado ali, parecia absorver não apenas o trabalho, mas o próprio espírito da invenção, como se cada batida fosse uma nota de uma sinfonia secreta destinada apenas a ele. Foi nesse período que ele começou a desenvolver suas primeiras invenções mais sérias.
Movido pela observação constante e pela paciência de experimentar, Edison criou melhorias para o sistema telegráfico, buscando torná-lo mais eficiente. Imagine-o trabalhando à noite, sozinho, enquanto os outros descansavam. Seus olhos brilhavam diante dos fios e engrenagens. Suas mãos firmes ajustavam pequenos detalhes, e o som suave de ferramentas ecoava no espaço silencioso. Era quase uma rotina meditativa, em que o tempo parecia se alongar e desaparecer. O jovem inventor aprendeu algo essencial nessa fase: a disciplina. Ele percebeu que a inspiração é como uma chama que precisa ser cuidada, alimentada por trabalho diário, persistência e paciência. Suas invenções não surgiam em um instante mágico, mas em longas horas de dedicação, onde cada erro era analisado, cada falha era registrada e cada avanço, por menor que fosse, era motivo de alegria silenciosa. Imagine-o saindo da sala de telégrafo no fim de uma noite, respirando o ar fresco da madrugada. O céu estrelado se estendia acima de sua cabeça e o vento suave trazia o cheiro úmido da terra. Edison caminhava lentamente, cansado, mas carregando dentro de si um entusiasmo renovado. Ele sabia que cada noite de esforço o aproximava de algo maior, de uma invenção que ainda não tinha forma, mas que já pulsava em seu coração. Essa transição para a juventude adulta foi um período de amadurecimento. Edison descobriu não apenas a prática do trabalho, mas também a serenidade de se dedicar a um propósito. A cada dia, sua mente se tornava mais precisa, mais disciplinada, mais capaz de transformar sonhos em realidade. Ele não era apenas um jovem curioso. Já se tornava, de pouco a pouco, um inventor. E assim, entre os sons ritmados do telégrafo e as caminhadas silenciosas sobre a luz das estrelas, Edison foi moldando sua identidade. Era como se a vida lhe desse, em pequenas doses, a preparação necessária para os desafios maiores que estavam por vir. O jovem de olhos atentos e coração inquieto estava pronto para começar a iluminar não apenas a sua vida, mas também o futuro da humanidade. O tempo, com sua marcha suave e constante, foi abrindo caminhos para Thomas Edison. Da inquietude da infância e da disciplina adquirida na juventude, ele começou a colher os primeiros frutos de sua dedicação. Imagine o jovem inventor, agora mais maduro, caminhando pelas ruas movimentadas de cidades em crescimento, onde as carroças rangiam sobre pedras irregulares, os cavalos batiam os cascos ritmicamente e as pessoas se moviam com pressa, carregando o peso de uma nova era industrial. Nesse cenário vibrante, Edison já não era apenas mais um curioso. Ele começava a ser visto como um homem de ideias que poderiam transformar o cotidiano. Suas primeiras invenções ligadas ao telégrafo despertaram atenção. Imagine uma pequena sala de demonstração, cheia de engrenagens, fios e dispositivos metálicos. O som das batidas de código Morse ecoava pelo ambiente, mas agora com mais clareza, mais precisão, fruto das melhorias que Edison havia desenvolvido. Homens engravatados observavam atentos o ar carregado de fumaça de charuto e, no centro de tudo, o inventor com olhos brilhantes, mostrando como sua mente havia conseguido tornar o sistema mais eficiente. Era o início de sua reputação. Com o reconhecimento, vieram também recursos. Pequenos contratos, parcerias tímidas e a possibilidade de algo que antes parecia distante. Criar um espaço próprio para experimentar sem limites. Edison começou a imaginar um local diferente de tudo que ele já tinha tido. Não mais vagões improvisados ou salas emprestadas, mas um verdadeiro laboratório,
onde cada mesa, cada frasco, cada pedaço de metal tivesse seu lugar. Imagine-o planejando esse espaço com calma, sentado diante de uma mesa de madeira, papéis espalhados, lápis riscando diagramas, enquanto a luz de uma lamparina iluminava suavemente os contornos dos seus planos. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao aroma de madeira recém-cortada, e os sons vindos de fora, passos apressados, vozes distantes, carruagens passando, pareciam se dissolver diante da concentração serena do inventor. A ideia de um laboratório não era apenas prática, era quase poética. Edison sonhava com um local onde a criatividade pudesse fluir sem interrupções, onde as falhas não fossem motivo de medo, mas degraus naturais de aprendizado. Um templo da invenção, onde a ciência e a imaginação se encontrariam em harmonia. Para ele, esse espaço seria como a extensão de sua mente inquieta, organizado em sua essência, mas cheio de movimento, de sons, de luzes e de experimentos que pareciam dançar no ar. Seus dias começaram a se encher de reuniões e contatos. O jovem inventor, que antes trabalhava quase em silêncio, agora precisava negociar, apresentar suas ideias, convencer investidores de que sua visão poderia gerar frutos concretos. Imagine-o caminhando por corredores de prédios administrativos, os sapatos ecoando sobre pisos de mármore, o cheiro de couro vindo das pastas que carregava, a formalidade dos trajes contrastando com a informalidade de seu espírito criativo. Ainda assim, ele seguia firme, porque sabia que para transformar sonhos em realidade era preciso mais do que imaginação. Era preciso recursos. E pouco a pouco eles começaram a chegar. Cada contrato assinado, cada demonstração bem-sucedida, cada conversa produtiva aproximava Edison de o que seria seu grande laboratório. E dentro dele, em silêncio, crescia uma certeza calma, quase meditativa, de que estava se aproximando de algo maior do que poderia descrever. Imagine o fim de um desses dias. Edison caminhando sozinho por uma rua calma, o céu tingido de tons dourados pelo pôr do sol, o som distante de rodas de carroça, o vento leve trazendo o cheiro de pão recém-assado das padarias. Ele respira fundo e sorri suavemente, sabendo que o caminho ainda seria longo, mas sentindo que estava exatamente onde deveria estar. Os primeiros passos rumo ao laboratório não eram apenas sobre construção física, eram sobre a construção de um destino. Edison estava prestes a ter não apenas um espaço de trabalho, mas um santuário da invenção, onde suas ideias poderiam finalmente ganhar corpo, luz e movimento. Era o ano de 1876, quando Thomas Edison tomou uma das decisões mais ousadas e visionárias da sua vida: criar um espaço totalmente dedicado à invenção. Até aquele momento, ele já havia conseguido certa notoriedade por algumas patentes e soluções criativas. Mas Edison sabia que para ir além e transformar o mundo, ele precisaria de um ambiente único, um verdadeiro berço da inovação. Foi assim que nasceu o lendário laboratório de Menlo Park, em New Jersey. Diferente de qualquer oficina improvisada ou pequeno espaço de experimentos que existia até então, Menlo Park foi planejado para ser um lugar de produção contínua de ideias, uma fábrica de invenções. Imagine uma construção simples de madeira em meio a um vilarejo pacato, mas que escondia dentro de si um caldeirão fervente de criatividade. Ali,
O cheiro de óleo de máquina se misturava ao de madeira recém-cortada e o som constante de marteladas, serras, estalos elétricos e vozes discutindo teorias científicas criavam uma atmosfera única. Era como se o futuro tivesse se instalado num pequeno ponto no mapa dos Estados Unidos. O que tornava Menlo Park ainda mais extraordinário não era apenas sua estrutura física, mas o conceito revolucionário por trás dele. Edison não queria trabalhar sozinho. Ele acreditava no poder de reunir mentes brilhantes, homens com diferentes habilidades, engenheiros, mecânicos, químicos e artesãos. Todos compartilhavam o mesmo espaço, cada um contribuindo com sua parte para transformar uma ideia em realidade. Edison atuava como maestro dessa grande orquestra da ciência, direcionando, testando, incentivando e muitas vezes desafiando sua equipe a ultrapassar os limites. A cada novo projeto, fosse um protótipo de telégrafo mais rápido, uma lâmpada incandescente ou um fonógrafo experimental, havia um espírito de urgência no ar. Era como se cada invenção não fosse apenas para resolver um problema imediato, mas para abrir portas para o desconhecido, criando possibilidades que ninguém sequer havia imaginado. À noite, quando a maioria das cidades ainda dormia em completa escuridão, Menlo Park continuava vivo. Os trabalhadores estendiam suas horas entre pilhas de papéis rabiscados, tubos de ensaio, bobinas elétricas e ferramentas espalhadas sobre as bancadas. Edison, incansável, era o último a apagar as luzes. Na verdade, era raro ver o laboratório em silêncio, já que ele acreditava que as melhores ideias surgiam justamente na insistência, na repetição e no trabalho contínuo. Há relatos de que, muitas vezes, ele cochilava apenas alguns minutos numa cadeira, para logo em seguida se levantar e continuar com os experimentos, como se fosse movido por uma energia que não parecia humana. Esse ritmo frenético impressionava tanto seus colaboradores quanto visitantes curiosos que apareciam para conhecer o famoso mago de Menlo Park. Foi nesse ambiente pulsante que nasceram invenções que mudariam o rumo da história. O fonógrafo, por exemplo, foi desenvolvido ali, surpreendendo o mundo inteiro ao permitir que a voz humana fosse gravada e reproduzida, algo que muitos consideravam impossível até então. A lâmpada incandescente, talvez o maior ícone do nome Edison, também começou a ser moldada em Menlo Park. Foram milhares de tentativas frustradas, diferentes filamentos testados até que se alcançasse o resultado esperado. Uma lâmpada capaz de iluminar de forma prática e duradoura. O fracasso, longe de ser um obstáculo, era entendido como parte essencial do processo, e essa filosofia se tornou marca registrada do local. Cada erro era apenas mais um passo em direção ao acerto definitivo. Menlo Park não era apenas um laboratório. Era um símbolo de que a ciência podia caminhar lado a lado com a vida cotidiana das pessoas. Ali surgia um modelo que seria copiado por empresas e instituições ao redor do mundo. O conceito de pesquisa e desenvolvimento como base para a inovação contínua. Edison havia criado um ecossistema em que ideias se tornavam produtos, e produtos transformavam a vida de milhões. O impacto era tão grande que jornalistas, políticos e curiosos de várias partes vinham visitar aquele pequeno vilarejo apenas para tentar entender como funcionava aquela fábrica de milagres. Alguns saíam maravilhados, outros céticos, mas ninguém saía indiferente. O nascimento do laboratório de Menlo Park foi, sem dúvida, o divisor de águas na trajetória de Thomas Edison.
Até então ele era um inventor talentoso em busca de espaço. Dali em diante, tornou-se o arquiteto do futuro, o homem que não apenas criava, mas que também mostrava ao mundo que a invenção poderia ser organizada, sistemática e, acima de tudo, colaborativa. Edison não apenas construiu um laboratório, ele construiu um legado, um ponto de partida para a revolução tecnológica que ainda ecoa nos dias de hoje. Quando as portas de Menlo Park se abriram para o mundo, não demorou muito para que dali começassem a surgir invenções que pareceriam pura magia aos olhos das pessoas comuns. Foi em 1877 que Thomas Edison surpreendeu até mesmo seus colaboradores ao apresentar uma das criações mais improváveis já imaginadas, o fonógrafo. Até aquele momento, ninguém acreditava ser possível registrar a voz humana de forma mecânica e depois ouvi-la novamente. Edison, porém, havia desenvolvido um sistema em que uma agulha vibrava sobre um cilindro coberto de papel alumínio, gravando as ondas sonoras em pequenos sulcos. Quando a agulha percorria esses mesmos sulcos de volta, o som era reproduzido. O resultado foi tão inesperado que alguns jornalistas que assistiram à demonstração chegaram a duvidar de seus próprios ouvidos. O jornal New York Daily Graphic descreveu o fonógrafo como a máquina que fala, e o público passou a chamar Edison de o Mago de Menlo Park. A ideia de capturar e guardar a voz humana não era apenas um feito técnico, era um salto para a eternidade. Pela primeira vez, memórias poderiam ser guardadas não apenas em papel, mas em som. O fonógrafo causou um verdadeiro alvoroço. Pessoas viajavam de longe apenas para ouvir a invenção com seus próprios ouvidos. Havia quem acreditasse que a máquina fosse obra de truque ou ilusão, já que parecia impossível ouvir a voz de alguém que não estivesse presente. Outros, mais visionários, começaram a imaginar usos revolucionários. Professores poderiam gravar aulas, músicas poderiam ser eternizadas, discursos de líderes não seriam mais perdidos com o tempo. Edison, com um sorriso contido, observava essas reações, sabendo que tinha em mãos uma invenção que mudaria a história da comunicação. O curioso é que o fonógrafo nasceu quase como um acidente de percurso, enquanto Edison e sua equipe trabalhavam em melhorias para o telégrafo. Esta capacidade de transformar experimentos paralelos em invenções revolucionárias era uma das marcas mais fortes do gênio de Menlo Park. Mas o fonógrafo era apenas o começo. O grande desafio de Edison, e talvez o projeto mais emblemático de sua carreira, era criar uma lâmpada incandescente que fosse prática, segura e acessível para uso cotidiano. O conceito de lâmpada já existia, mas nenhuma conseguia durar tempo suficiente para ser viável. Edison mergulhou nesse desafio com uma obsessão quase sobre-humana. Entre 1878 e 1879, ele e sua equipe testaram mais de 6.000 materiais diferentes para o filamento, buscando aquele que resistisse ao calor sem se desfazer. Foram tentadas fibras vegetais, fios de metal, até cabelos de barba foram usados em algumas experiências. A cada fracasso, em vez de se desanimar, Edison reforçava a sua filosofia. Eu não falhei, apenas descobri milhares de maneiras que não funcionam. Esta persistência inabalável era o combustível que mantinha Menlo Park em atividade dia ou noite. O momento histórico aconteceu em 21 de outubro de 1879, quando Edison conseguiu acender uma lâmpada com filamento de algodão carbonizado, que permaneceu brilhando por cerca de 40 horas.
Aquilo era mais do que luz. Era um marco, uma vitória da ciência sobre a escuridão milenar que havia dominado as noites da humanidade. Imagine o impacto para uma sociedade acostumada a depender de velas e lampiões a óleo. De repente, testemunhar uma luz limpa, constante e segura que poderia iluminar casas, ruas e cidades inteiras. As notícias se espalharam rapidamente e multidões começaram a visitar Menlo Park apenas para ver com seus próprios olhos o milagre da luz elétrica. Pessoas descreviam a experiência como assistir o futuro acender diante de si. Um detalhe curioso é que Edison não considerava a invenção concluída apenas quando conseguia acender a lâmpada. Para ele, o verdadeiro desafio era torná-la prática para milhões de pessoas. E isso significava pensar além do filamento. Era necessário criar um sistema completo de geração e distribuição de energia elétrica. Dessa visão, nasceriam anos mais tarde as primeiras usinas elétricas e redes de iluminação pública. Edison não inventou apenas a lâmpada, ele inventou a ideia de eletricidade como serviço, inaugurando uma nova era de infraestrutura urbana. Essa mentalidade de pensar no todo e não apenas no produto transformava cada invenção de Menlo Park em algo muito maior do que parecia inicialmente. O fonógrafo e a lâmpada incandescente são símbolos claros da genialidade de Edison, mas o que realmente impressiona é o cenário em que nasceram. Um pequeno vilarejo, um galpão simples e uma equipe movida por uma determinação quase insana. Os bastidores de Menlo Park eram feitos de noites em claro, discussões acaloradas, experimentos explosivos que muitas vezes davam errado e uma fé inabalável de que a próxima tentativa poderia mudar tudo. Essa combinação de suor, ousadia e criatividade fez do laboratório um lugar lendário, que ainda hoje é lembrado como o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento da história. Foi ali, entre falhas e acertos, que o mundo começou a ser iluminado, não apenas com lâmpadas, mas com a certeza de que a mente humana, quando persistente, é capaz de realizar o inimaginável. Quando a primeira lâmpada incandescente brilhou em Menlo Park, não era apenas um experimento científico que se iluminava, mas sim uma promessa silenciosa de que o mundo jamais seria o mesmo. Edison sabia que aquela chama elétrica precisava ultrapassar as paredes de seu laboratório e ganhar as ruas, os lares, os espaços públicos. Ele tinha plena consciência de que se a eletricidade fosse tratada apenas como uma curiosidade de laboratório, acabaria esquecida como tantas outras invenções fascinantes. Por isso, sua mente não descansou até conceber algo muito maior. Um sistema completo capaz de gerar, distribuir e controlar a energia elétrica para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Assim, nasceu o projeto de eletrificação das cidades. Um sonho ousado que parecia, para muitos, mais ficção do que realidade. Edison começou pequeno, mas com um propósito claro. Em 1882, foi inaugurada a primeira central elétrica do mundo, a Pearl Street Station, em Nova York. Aquele edifício simples, instalado em Manhattan, abrigava geradores a vapor que produziam eletricidade suficiente para iluminar centenas de lâmpadas nas redondezas. Imagine a cena. Uma cidade acostumada a ser coberta pelo brilho frágil das velas e das lamparinas a gás, de repente se via banhada por uma luz branca, constante e silenciosa, que não soltava fumaça, não consumia oxigênio e não deixava fuligem nas paredes. Era como se a noite tivesse, pela primeira vez, sido domada.
Moradores se reuniam nas ruas apenas para admirar a novidade, e relatos da época contam que multidões aplaudiam quando os postes elétricos eram acesos, como se assistissem a um espetáculo de magia. Esse avanço, porém, não era apenas técnico, mas também social. A luz elétrica mudou a forma como as pessoas viviam e se relacionavam com o tempo. Antes, o cair da noite significava o fim das atividades produtivas. As famílias se recolhiam cedo e as cidades mergulhavam em escuridão e silêncio. Com a eletrificação, os dias ganharam horas extras. As ruas se tornaram mais seguras, os comércios puderam estender seus horários, fábricas passaram a produzir com turnos noturnos e até a vida cultural floresceu com teatros e cafés iluminados. A luz elétrica não apenas afastou a escuridão, mas também abriu espaço para uma nova era de produtividade, lazer e convivência social. Foi como se a humanidade tivesse conquistado a liberdade de decidir quando viver e quando descansar, sem depender apenas do ciclo natural do Sol. É curioso imaginar que, para muitas pessoas da época, a primeira experiência com a luz elétrica foi quase espiritual. Havia quem descrevesse a sensação como se uma nova estrela tivesse descido do céu ou como se o próprio futuro tivesse se acendido diante dos seus olhos. O impacto era tão grande que jornais de todo o mundo noticiaram o feito de Edison, e delegações estrangeiras viajaram até Nova York apenas para testemunhar a eletrificação com seus próprios olhos. A ideia de que uma cidade poderia ser iluminada de forma limpa e organizada parecia tão extraordinária que até os céticos mais teimosos precisaram se render. Edison não era apenas um inventor naquele momento. Ele se tornava um arquiteto do futuro, alguém que estava redesenhando a própria vida urbana. Esse processo de eletrificação também trouxe uma nova dimensão de poder coletivo. De repente, bairros inteiros poderiam se conectar a uma mesma fonte de energia, criando uma rede invisível que unia as casas, os negócios, as ruas. Essa sensação de conexão mudou o modo como as pessoas entendiam comunidade. Não era apenas uma lâmpada que se acendia em uma sala, mas sim uma cidade inteira respirando em uníssono sob a mesma luz. Esse aspecto simbólico reforçou a ideia de progresso e de união, trazendo esperança para uma sociedade que, no fim do século XIX, enfrentava rápidas transformações com a industrialização e a urbanização. Claro, nem tudo foi simples. A eletrificação também trouxe debates, como a famosa Guerra das Correntes entre Edison e Tesla, que disputavam qual sistema elétrico seria mais eficiente: a corrente contínua, defendida por Edison, ou a corrente alternada, proposta por Tesla e Westinghouse. Mas, mesmo em meio a discussões e rivalidades, uma coisa era certa: a escuridão já não era mais a mesma. O mundo havia experimentado a luz elétrica e não havia como voltar atrás. Cidades inteiras passaram a adotar o sistema e, em poucas décadas, a iluminação elétrica se espalhou pelo planeta, tornando-se símbolo do progresso humano. Naquela época, observar a expansão da luz elétrica era como assistir a um nascer do sol que nunca se apagava. Cada lâmpada acesa representava mais do que claridade. Era um convite para imaginar um futuro onde ciência e criatividade poderiam iluminar não apenas ruas e casas, mas também mentes e corações. Edison havia conseguido não apenas inventar uma lâmpada, mas transformar a própria relação da humanidade com o tempo, a noite e a vida em comunidade. O impacto foi gigantesco, tão profundo que até hoje, ao acender um interruptor em um quarto escuro,
Estamos repetindo silenciosamente aquele mesmo gesto de fascínio que ecoou nas ruas de Nova York em 1802. Quando a luz elétrica deixou de ser uma novidade restrita às grandes demonstrações públicas e começou a entrar de fato nas casas e nas fábricas, um novo capítulo silencioso se abriu na história da humanidade. Não era apenas uma questão de claridade, era transformação no modo de viver, de produzir, de conversar, de descansar. Imagine uma fábrica no final do século XIX. Antes da eletrificação, dependia da luz natural e de lampiões a gás que produziam fumaça, calor e riscos de incêndio. Com a chegada da energia elétrica, essas limitações se dissolveram. Máquinas passaram a funcionar com mais precisão, o tempo de produção se estendeu e o ambiente tornou-se mais seguro. A indústria se reinventava, agora movida por uma força invisível e constante que não cansava, não apagava, não oscilava. Era como se o próprio coração das cidades batesse mais forte dia e noite, alimentado por essa nova corrente luminosa. No lar, a revolução foi ainda mais íntima. As famílias acostumadas ao ritual de acender velas ou lamparinas ao anoitecer começaram a se reunir sob uma luz branca e silenciosa, que não oscilava com o vento e nem enchia o ar de cheiro de querosene. As salas ganharam vida nova. Crianças podiam brincar até mais tarde, adultos podiam ler sem esforço, e as conversas se prolongavam pela noite, agora sem a pressa imposta pela escuridão. Era como se o tempo tivesse sido generosamente estendido. Muitos relatam que a sensação de segurança também cresceu. A ausência de fogo dentro das casas reduzia acidentes e a confiança em uma chama que não se apagava dava ao lar uma atmosfera acolhedora e tranquila. A eletricidade trouxe uma nova rotina, onde o pôr do sol deixou de ditar o fim do dia. Na comunicação, os efeitos foram igualmente impressionantes. A iluminação elétrica tornou as redações dos jornais mais produtivas, permitindo que jornalistas trabalhassem à noite e que notícias frescas chegassem mais rapidamente às ruas pela manhã. Tipografias ganharam agilidade e o mundo da informação acelerou. A eletricidade também preparava o terreno para novas formas de comunicação, como o telefone e, mais tarde, o rádio. Tecnologias que só poderiam florescer plenamente em uma sociedade já iluminada e eletrificada. A luz, que parecia inicialmente destinada apenas a clarear ambientes, tornou-se combustível para a troca de ideias, para a circulação de notícias e para o nascimento de uma cultura mais conectada. As pequenas ações cotidianas também ganharam novo significado. O simples ato de acender uma lâmpada, girando uma chave ou apertando o interruptor, era quase ritualístico. As pessoas descreviam esse gesto com admiração, como se tivessem adquirido um poder divino, afastar a escuridão com a ponta dos dedos. Essa nova intimidade com a luz transformava a percepção da noite. As casas tornaram-se mais acolhedoras, os momentos em família mais longos e calorosos, e até a leitura da Bíblia, dos jornais ou dos romances que chegavam da Europa se tornou mais acessível e confortável. O lar iluminado representava não apenas conforto, mas também um símbolo de progresso e de esperança. Curiosamente, a luz elétrica também aproximou a sociedade da natureza de uma nova maneira. Antes, as pessoas dependiam do nascer e do pôr do sol para organizar sua rotina. Agora, podiam expandir suas atividades, mas isso não significava desligar-se dos ciclos naturais. Pelo contrário, muitos passaram a contemplar o céu estrelado,
sob a segurança da luz doméstica, misturando o antigo encanto da noite com o novo conforto da eletricidade. Era como se a humanidade tivesse aprendido a dialogar de maneira mais equilibrada com a escuridão, não para vencê-la totalmente, mas para domesticá-la, transformando-a em companhia e não em ameaça. Esse impacto íntimo da eletricidade revelava uma verdade profunda. Mais do que iluminar espaços, a luz elétrica iluminava possibilidades. Nas fábricas, abria caminhos para maior produtividade. Nos lares, criava memórias familiares aquecidas pela claridade. Na comunicação, acelerava a circulação de ideias e aproximava comunidades. Cada lâmpada que brilhava em uma sala ou em uma rua era uma centelha de futuro acesa no presente. Edison talvez não tivesse plena consciência de todas essas mudanças quando acendeu sua primeira lâmpada em Menlo Park. Mas o mundo, pouco a pouco, entendia que não se tratava apenas de uma invenção, era uma transformação silenciosa, capaz de mudar o ritmo da vida e o coração das pessoas. A eletricidade, nascida em pequenos experimentos e transformada por Edison em um sistema de iluminação confiável, logo ultrapassou fronteiras. Já não era apenas um recurso técnico de um país ou de uma cidade. Tornou-se um símbolo universal de modernidade. No final do século XIX, governos e empresários de diferentes nações competiam para trazer essa nova maravilha para suas capitais como um selo de progresso e prestígio. A chegada da luz elétrica a uma cidade era recebida como se fosse um renascimento. Ruas principais iluminadas, praças transformadas em palcos de encontros noturnos, monumentos resplandecendo sob uma claridade antes inimaginável. O impacto era tanto que a eletricidade não era vista apenas como um serviço, mas como a própria imagem do futuro. Exposições mundiais, aquelas grandes feiras internacionais que apresentavam ao público as novidades da ciência e da indústria, tornaram-se vitrines perfeitas para essa revolução luminosa. Em 1881, na Exposição Internacional de Eletricidade em Paris, multidões se maravilharam ao ver ruas inteiras da cidade iluminadas por lâmpadas elétricas, e jornais franceses escreveram que a noite em Paris nunca mais será a mesma. A Cidade Luz, que já carregava esse título pelo brilho cultural, consolidava também sua identidade tecnológica. Em 1893, em Chicago, durante a Exposição Universal, um espetáculo de mais de 100.000 lâmpadas iluminou os pavilhões, deixando visitantes sem palavras. Era a eletricidade se apresentando não apenas como utilidade, mas como espetáculo artístico, como promessa estética, como poesia do futuro. Mais do que impressionar, a eletrificação passou a conectar nações. As linhas de telégrafo e, mais tarde, os cabos submarinos de comunicação dependiam da mesma infraestrutura elétrica que iluminava ruas e casas. Esse avanço aproximou continentes, acelerou negócios internacionais, aproximou famílias separadas por oceanos. A eletricidade era a base invisível que alimentava não apenas lâmpadas, mas também a crescente rede de comunicações globais. O planeta, que antes parecia vasto e fragmentado, agora parecia menor, mais unido, mais veloz. As culturas começaram a dialogar em tempo real, e a eletricidade era a ponte invisível que sustentava essa nova proximidade.
Nos países em desenvolvimento, a chegada da eletricidade era celebrada como um salto civilizatório. Uma vila que antes dependia do luar ou de fogueiras para se orientar à noite, passava a ter praças iluminadas, escolas noturnas e mercados funcionando até mais tarde. A luz elétrica democratizava o tempo, permitindo que comunidades inteiras experimentassem oportunidades que antes eram restritas ao dia. Isso não apenas alterava a economia, mas também a vida social. Pessoas que antes se recolhiam cedo começaram a se reunir para eventos comunitários à noite, criando uma nova dimensão de convivência. A eletricidade era, assim, uma ferramenta de integração, de progresso coletivo, de esperança compartilhada. Havia também o lado simbólico. Acender uma lâmpada tornava-se sinal de modernidade. Para famílias de diferentes países, ter eletricidade em casa era motivo de orgulho, uma espécie de distinção social que mostrava a adesão ao futuro. As casas iluminadas não eram apenas mais confortáveis, eram também marcadores de status, de pertencimento a uma nova era. O mesmo acontecia na escala nacional. Países que eletrificavam suas capitais eram vistos como líderes do progresso mundial. Essa competição saudável acelerou ainda mais a difusão da eletricidade, fazendo com que, em poucas décadas, ela deixasse de ser luxo para se tornar necessidade básica. Assim, o que começou como a obstinação de Edison em fazer uma lâmpada funcionar tornou-se o eixo de uma transformação planetária. A eletricidade tornou-se idioma universal, falado em todas as línguas, entendido por todas as culturas. Era como se o próprio planeta tivesse acendido uma nova estrela, não no céu, mas espalhada em cada rua, em cada janela iluminada, em cada sorriso refletido sob uma luz elétrica. A noite, que por milênios foi sinônimo de mistério e medo, agora era palco de encontros, trabalho, música e vida. O progresso já não era mais medido em riqueza ou territórios, mas na capacidade de ascender a escuridão. A eletricidade não mudou apenas ruas, casas e indústrias. Ela começou a penetrar nas mentes e corações das pessoas, transformando o imaginário coletivo de uma maneira silenciosa, mas profunda. Imagine o final do século XIX. Cidades iluminadas, ruas pulsando com luz, fábricas funcionando à noite e o som constante da modernidade invadindo a rotina das pessoas. Para artistas, escritores e visionários, essa nova realidade parecia a saída de um sonho futurista. Pintores passaram a retratar paisagens urbanas banhadas por luz artificial, captando reflexos nas fachadas, sombras alongadas e brilho metálico que antes não existia. A eletricidade não era apenas tema de obra, mas também instrumento que permitia explorar novas técnicas, experimentar cores e contrastes de formas antes inimagináveis. Escritores e dramaturgos foram igualmente influenciados. As cidades iluminadas à noite começaram a entrar em narrativas, criando cenários de possibilidades infinitas, onde encontros secretos, passeios noturnos ou aventuras urbanas eram possíveis de forma segura. A eletricidade, para a literatura da época, tornou-se metáfora de progresso, de conhecimento e de vigilância. Personagens podiam agir à noite sem medo, e histórias que antes se passavam apenas à luz do dia passaram a explorar a escuridão, transformada em palco luminoso.
Até mesmo contos de mistério e suspense passaram a ganhar novas camadas, já que a sombra projetada por um poste elétrico ou o brilho de uma janela iluminada se tornavam elementos dramáticos, carregados de simbolismo e atmosfera. Além das artes, visionários e inventores começaram a imaginar um mundo em que a eletricidade não se limitava à iluminação. E se veículos, trens, navios, máquinas domésticas, telefones e rádios pudessem ser alimentados por essa força invisível? Esse impulso criativo, nascido de uma simples lâmpada acesa, desencadeou uma onda de inovação que se espalhou rapidamente pelo mundo. Jovens estudantes sonhavam em ser inventores como Edison. Engenheiros se inspiravam para projetar sistemas de transporte e comunicação, e empresários começavam a perceber que a eletricidade poderia transformar completamente a economia e a vida cotidiana. Cada luz acesa era, de certa forma, um convite para imaginar um futuro maior, mais conectado e mais ousado. Curiosamente, a presença constante da luz elétrica começou a alterar também a percepção do tempo e do espaço. As noites, antes silenciosas e limitadas, tornaram-se cenários de atividade contínua. Isso permitiu que a imaginação humana se expandisse. As pessoas passaram a conceber possibilidades de vida noturna, de educação, de lazer e de produção antes restritas ao dia. A eletricidade, em essência, tornou-se sinônimo de liberdade. Liberdade para criar, aprender, trabalhar e sonhar em horários antes inimagináveis. O mundo, iluminado por milhares de lâmpadas, parecia mais próximo, mais dinâmico e infinitamente mais promissor. Além disso, a luz elétrica também entrou no simbolismo coletivo, sendo associada à ideia de progresso moral e intelectual. Filósofos e educadores começaram a usar a metáfora da luz para falar sobre conhecimento, clareza de pensamento e avanço civilizatório. Não era apenas ciência, era filosofia aplicada, refletindo a crença de que a humanidade poderia iluminar suas próprias vidas e sociedades, afastando a ignorância e a limitação, assim como a luz afastava a escuridão física. Cada lâmpada se tornou símbolo de esperança, de avanço e de confiança na capacidade humana de transformar o mundo. Edison, mesmo sem perceber completamente, estava moldando não apenas tecnologia, mas cultura, imaginação e identidade coletiva. Cada invenção de Menlo Park tornava-se ponto de referência para o futuro. O fonógrafo guardava memórias. A lâmpada iluminava ruas e casas. E toda essa infraestrutura alimentava sonhos. A eletricidade deu início a uma nova narrativa, no qual o impossível parecia alcançável. O escuro era agora apenas espaço esperando para ser iluminado. E cada mente estava sendo desafiada a imaginar algo novo. Enquanto a última lâmpada de Menlo Park acendia com seu brilho constante, Thomas Edison contemplava silenciosamente o horizonte de possibilidades que havia aberto. Não era apenas o crepitar suave de uma oficina que preenchia o ar naquela noite, mas uma sensação de eternidade, como se cada faísca e cada fio de eletricidade fossem ecos de um futuro ainda por vir. Ao observar a luz, Edison não via apenas invenções, via caminhos, vias invisíveis que conectavam lares, ruas, cidades, países e até corações humanos, permitindo que sonhos, ideias e progresso fluíssem livremente. Cada lâmpada que se acendia fora de Menlo Park,
Cada fonógrafo que reproduzia vozes e músicas era uma pequena lembrança de que a humanidade estava em um ponto de virada. Um momento em que curiosidade, persistência e criatividade se uniam para transformar o mundo. O legado de Edison vai além do brilho das lâmpadas ou da perfeição dos dispositivos. Ele reside na forma como enxergou o mundo, não como algo estático, mas como uma tela em branco pronta para ser moldada por ideias. A persistência que ele demonstrou, testando milhares de filamentos, experimentando combinações infinitas de materiais e não desistindo diante do fracasso, tornou-se inspiração para gerações inteiras de inventores, cientistas e criadores. O mundo moderno, iluminado, conectado, repleto de tecnologias que transformam cada aspecto da vida cotidiana, é em grande parte reflexo dessa filosofia de trabalho incessante e apaixonado. Cada vez que alguém acende uma luz em casa, envia uma mensagem eletrônica ou grava sua voz, estamos interagindo com o legado de Edison mesmo sem perceber, perpetuando o efeito de suas descobertas. Edison também mostrou que a invenção não é um ato solitário, mas uma dança silenciosa entre indivíduos, comunidades e o tempo. Menlo Park, com suas bancadas cobertas de papéis, tubos e ferramentas, não era apenas um laboratório físico, mas um microcosmo da humanidade em busca de progresso. A colaboração, a paciência e o fascínio pelo desconhecido criaram um ambiente em que o impossível se tornava possível. Essa lição permanece viva hoje. Inovação é resultado de observação, curiosidade e trabalho conjunto. Cada experimento que parecia simples carregava consigo o potencial de mudar a vida de milhões, e cada falha era apenas um passo a mais em direção à realização de algo maior. O impacto da eletricidade e das invenções de Edison transcende a utilidade prática. Ele mudou a percepção do tempo, da noite e do espaço, trouxe segurança, conforto e liberdade e remodelou a forma como as sociedades se organizam. As cidades ganharam ritmo, a vida doméstica se expandiu e a comunicação se tornou mais ágil. O mundo, antes limitado pelo sol e pelas sombras, passou a explorar o potencial da luz contínua. Mas, acima de tudo, Edison nos lembrou de que cada avanço técnico também é uma oportunidade de conectar pessoas, estimular a imaginação e inspirar sonhos. Enquanto o vento sussurra suavemente entre árvores e talhados, podemos imaginar Edison observando a sua obra silenciosa. Luzes que piscam em casas, ruas que respiram atividade e cidades que nunca dormem completamente. Ele talvez tivesse entendido que a verdadeira magia não estava apenas na lâmpada, no fonógrafo ou nos geradores, mas na capacidade de inspirar curiosidade e perseverança nas pessoas. Cada fio de eletricidade que corre pelo mundo é um lembrete de que a inovação é contínua e que cada um de nós pode contribuir para acender novas luzes no escuro, sejam elas físicas ou simbólicas. E assim encerramos essa viagem pelo tempo, pelo brilho incansável da curiosidade humana e pela luz que venceu a escuridão. À medida que você agora se aconchega e sente a suavidade da noite ao seu redor, permita que o brilho tranquilo da lâmpada de Edison se estenda aos seus pensamentos,
acalmando a mente e despertando um sentimento sereno de admiração. Cada momento de luz que experimentamos hoje é reflexo de uma história que começou há mais de um século. Um lembrete silencioso de que a escuridão, por mais profunda que seja, sempre pode ser iluminada. Não com pressa, não com força, mas com paciência, criatividade e perseverança. Enquanto seus olhos se fecham, deixe que a ideia de que cada invenção é uma faísca de possibilidade aqueça seu coração, como se cada pequena luz acesa fosse um guia para os seus sonhos, conduzindo-o suavemente pelo caminho da imaginação, até que você adormeça completamente, envolto em calma, fascínio e tranquilidade. O legado de Edison não é apenas histórico, ele é um convite a continuar sonhando, criando e iluminando o mundo, dentro e fora de nós. Se você se encantou com a história de Edison e a luz que venceu a escuridão, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, você continua recebendo essas histórias hipnotizantes que acalmam a mente e iluminam a imaginação. Todas as noites antes de dormir.